Estamos de volta com o nosso Almanac Católico, agora nossa roda de conversa falando sobre o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. E aqui no estúdio, a Ana Paula Ferrari Lemos Barros, mãe de um autista e diretora da AFAG, Associação de Familiares e Amigos do Autismo de Goiás, o Fernando Cota, que é presidente do MOAB, o Movimento do Orgulho Autista Brasil, e a doutora Alessandra Jacob, médica pediatra, pós-graduada em psiquiatria, também presidente da FAG, faz parte do MOAB. E eu falava justamente, Fernando, da importância de vocês se ajudarem. Quando você viu, por exemplo, acontecer dos movimentos irem surgindo, associação de pais, pessoas que convivem com portadores de autismo, pessoas com a condição autista, como é que a gente observa esses movimentos de se organizar diante da causa para uma visibilidade e maior inclusão? Muito bom, padre. Muito importante sua pergunta. O ativismo, das pessoas, o empoderamento dos pais, das mães é fundamental. E Fernando Pessoa perguntavam para ele qual o rio mais importante, da vida. Ele dizia: o rio mais importante da sua vida é aquele que passa perto da sua casa. Porque não adianta, se você tiver o rio que passa perto da sua casa poluído, não adianta o Amazonas, não adianta o Nilo, não adianta Tâmisa, nada disso. Então, o rio mais importante é o que passa perto da sua casa. A associação mais importante é que está na sua cidade. É aquela que está perto de onde você está, de onde o seu filho estuda, de onde você mora. Então, o MOAB trabalha muito nesse sentido. O Movimento Orgulho Autista Brasil, ele acha que todo mundo tem o direito de ter orgulho de seus filhos. E como que vai ser esse direito? Quando que vai se efetivar isso? Quando tiverem acesso a políticas públicas, esse nome pomposo, bonito, mas que na realidade é a escola, é a saúde, é o estacionamento, é a isenção de um imposto para poder comprar um carro e transportar melhor esse indivíduo, esse autista. Então, esse apoio às associações locais é muito importante. E no mundo inteiro, Padre Wellington, é assim, no mundo inteiro, pelo que a gente estuda da história dessas entidades, as mães, e aí principalmente as mães, foram essas que juntaram-se com outras mães, que buscaram os administradores locais, os prefeitos, os secretários, enfim, os tomadores de decisão, aqueles que têm a caneta, que buscaram os políticos, que buscaram a igreja para apoiar essa situação dos autistas e conseguir fazer com que essas políticas públicas, esse nome maravilhoso, mas que na realidade é o dia a dia dessas pessoas, tornasse realidade no cotidiano desses indivíduos, desses autistas. Doutora Alessandra, estava falando aqui com a Ana Paula a importância que é falarmos da inclusão. Por quê? Pedir a inclusão, e eu acho que não simplesmente pedir, mas exigir os direitos do autista para que ele tenha a possibilidade da convivência, da circulação nesses ambientes, faz todo sentido. E mesmo que aquele momento, aquele movimento que parece da criança, por exemplo, não tem a disciplina de ficar o tempo todo daquele jeito, ou não tem o movimento de ficar ali como uma outra criança do ambiente escolar. Por que ela tem que ter esse acesso a esse espaço também? Por que o movimento sempre vai mobilizar para direitos iguais e, é claro, também observando as condições e o acolhimento? Lembrando sempre, nós não estamos falando aqui nem de dó, nem de uma situação de desconhecimento. Nós estamos aqui para falar sobre o assunto e ampliar o horizonte do conhecimento. Então, é importante, porque assim, eu acho que é direito de todos. Então, vamos pensar. A gente tem um menino autista, que ele não é verbal, e ele tem que ir para a escola. E ele necessita de estar nessa escola. Então, qual a importância da gente incluir? A gente colocar o professor de apoio, a gente colocar estrutura visual para ele comunicar com essas pessoas, porque
como a Ana Paula falou, se a gente está nessa sociedade, a gente precisa ser respeitado e ser visualizado. Então, como o senhor estava falando do menininho lá da minha cidade. Nova Veneza, né? Isso. Eu sou de Inhumas, viu, padre? Eu tô também pertinho. Nós somos vizinhos. Então, o que acontece? Realmente a gente vê toda essa dificuldade da família. E eu cheguei a atender paciente na jaula. Então, é claro que não são os novos, né? Os novos, graças a Deus, está tendo todo esse atendimento. Mas eu cheguei a atender o paciente há 4 anos atrás, inclusive em Anápolis, e ele ficava dentro de uma jaula amarrado. Ele chegou para mim no consultório amarrado a mão e o pé, como se fosse, um animal. Então, a gente precisa divulgar, precisa ajudar essas pessoas, precisa ajudar essa família, precisa de inclusão. E que a gente sabe que se a gente fazer essa inclusão adequada, essa terapia adequada, esse professor adequado, perfeito, a gente vai ter uma sociedade muito melhor e mais adaptada. Ana, eu acho que talvez não exista uma família que esteja 100% preparada, por mais aberta que a pessoa seja de mente e de coração para acolher o filho, a filha que o relacionamento, a gestação vai dar àquele casal, àquela família. Mas vocês foram se fazendo pais à altura dos filhos de vocês, das exigências dos filhos de vocês. E eu acho isso excepcional, porque quando a gente fala do cuidado, e principalmente de quem exige cuidado, esforço, compreensão, entendimento, parece que na nossa ótica arcaica, somente o filho precisava aprender, né? O filho precisava ter disciplina, o filho precisava ir para a escola, o filho ia se emancipar, etc. Hoje, quando nós temos essa condição, com a visibilidade que o autismo vai tomando no dia a dia, nós vemos que os pais também precisam crescer no conhecimento, no acolhimento, para serem melhores pais e mães de autistas. E aí não somente o autismo, acho que toda e qualquer situação que exija mais desses pais diante de uma condição que coloca o seu filho como especial, como diferente da grande maioria. E aí eu chamo a atenção para isso porque você, como mãe, traz esse conhecimento e essa disposição também em crescer no conhecimento daquilo que o seu filho precisa de você. Então, padre, a fé me ajudou muito. A fé é que Deus nos criou para a vida e Deus faz tudo perfeito. Então, aquela pessoa que tem as suas limitações, a sua deficiência, ela é perfeita. E ela é perfeita para mim, no caso, meu filho. É claro que é muito difícil, desgastante. Se eu não me cuidar, eu adoeço facilmente, dá uma estafa, porque é bem puxado a nossa preocupação. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação e acreditar nisso, que tem um propósito para aquela vida, tudo fica melhor. Porque essas pessoas que têm algo diferenciado, ela nos prepara, nos leva a construir um verdadeiro ser humano. Porque a gente pratica a fraternidade. Ser fraterno com o próximo mais próximo, com o meu filho, no caso. Então, perdoar sempre. Não ficar com raiva. Claro que a gente sente raiva. A gente sente muita raiva, frustração. A gente se sente constrangido. A gente se sente perdido, angustiado. Mas não cultivar esses sentimentos. E sim de que eu tenho algo a aprender. E o que aprender? Que não é culpa dele, não é culpa minha, não é culpa de ninguém. De ninguém. Aquilo é uma novidade, né? Tá chegando algo novo para mim. E se eu começo a entender do corpo humano, da formação desse corpo humano e também da espiritualidade, pronto. Aí eu tenho condições de abraçar mesmo, me fortalecer e enfrentar as outras pessoas, porque todo mundo está cansado, né? A gente vai, todo mundo está estressado, já está no limite. Aí, de repente, você chega para uma professora e pede algo a mais. De repente, você chega na igreja e pede algo a mais para a coordenação de catequese. E aí? Bom, tem que pedir, tem que exigir, tem que ficar lá
até ser atendido. E o que a gente deve pedir? Ficar lá, moça, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto você não fizer a sua parte. E qual é a parte da sociedade? Bom, se nós somos cidadãos, nós temos lá um RG, alguém está pagando imposto. Alguém daquela família. Tem que ter um que pelo menos trabalha. Então, se a gente for olhar sobre a ótica econômica, o Estado tem o dever de fazer algo para aquela família. Se a gente olhar na Constituição direito à saúde, o que é saúde? Não é ausência de doença. Saúde é bem-estar. Eu estou com bem-estar? Não, não estou. Por quê? Se meu filho não é incluído, se eu não posso ir em lugar nenhum com meu filho, se a hora que ele começa a pular, bater a mão, todo mundo me olha, me julga, me manda sair daquele lugar, dá licença que seu filho está atrapalhando. Eu sei o que eu digo para quando esses olhares me enfrentam? Eu digo o seguinte: a chance desse cidadão estar aqui neste ambiente é infinitamente menor do que a sua. Então, ele pode te atrapalhar hoje e você tem o dever de aguentar. Ou então, se retire e deixa ele hoje. Porque ele tem direito também a ter uma espiritualidade. Claro. Autismo não é condenação de morte. Então, assim, a gente não pode privar essa pessoa de frequentar a igreja, de receber os sacramentos. Então, teve a questão dos sacramentos lá para o Jonas recebeu a primeira comunhão, ele se confessa, e algumas pessoas questionam, até na hora de oferecer o corpo de Cristo, mas ele entende, e está entendendo até o seu olhar, mesmo que você não tivesse falado, o seu olhar. Então, vamos olhar para as pessoas como Cristo nos olha. E ele não olha para nós vendo as nossas limitações. Ele olha para nós vendo ele mesmo dentro de cada um de nós. Então, na hora de oferecer a hóstia, confie nesse Cristo. Confie. Essas crianças ou esses adultos, eles estão em desenvolvimento. Foi uma coisa que eu me chamei muita atenção. Eu não posso impedir o meu filho de se desenvolver. Se eu privo ele de ir à igreja porque ele teve um comportamento XYZ e eu não vou mais, eu estou deixando de oportunizar para ele esse desenvolvimento. Eu estou meio que condenando ele. E que direito eu, como mãe, tenho de fazer isso? Inclusive, qualquer pessoa pode denunciar essa mãe. Porque ela está sendo negligente, omissa e até talvez praticando cárcere privado. Que foi o que a doutora Alessandra narrou aqui para nós. Isso é crime. Crime. Eu já escutei uma pessoa me sugerindo isso. Eu falei, graças a Deus que eu sei que isso é crime. E eu sei que não é o direito meu de mãe, é o direito dele de ser. Então, eu não posso entrar no direito dele. Entendeu? Então, tem o direito meu e tem o direito dele. Então, se a gente souber acolher essas pessoas, elas vão melhorando. Elas vão melhorando. Hoje, o Jonas já assiste a missa completa. Foi até engraçado, a última vez que isso aconteceu, que uma moça comentou, nossa, nem eu não aguento assistir a missa. E ele é autista, grave, sentado assistindo a missa completa, com bom comportamento. Eu ia imaginar isso tão rápido? Pelo primeiro comportamento dele, eu ia dizer que jamais. Mas pela fé, eu persisti. Entendeu? E eu acho isso excepcional, sabe? Quiçá nós tenhamos pais e mães que defendam esse direito adquirido do cidadão filho, independente de como ele se revele, independente de como ele seja, né? O que é importante é que ele tenha espaço para ser quem ele é. Então, muito obrigado, Fernando, doutora Alessandra e Ana Paula. Forte abraço para vocês. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigada.